Olá, boa tarde, aqui é a professora Cláudia. Nós estamos aqui na página 164 do livro de matemática, só confirmando, 164. E hoje nós vamos aprender uma nova forma de representar os números, que é a forma decimal. Nós aprendemos a forma fracionária, que eram as frações, e hoje a gente vai aprender a forma decimal. Décimos, ó, em décimos. Então, tem aqui uma régua, né? E um lápis, né? Não é isso? Então, isso do zero até onde ele vai, nós estamos medindo o comprimento dele, não a altura. A altura seria isso daqui, né? Deixa eu fazer uma coisa mais. A altura do lápis seria ele aqui assim, né? Se tem algum triângulo aqui. Não, não tem. Eu teria que desenhar mesmo. E aqui, né? Isso aqui seria a altura dele. Nós estamos vendo o comprimento aqui, o começo até o fim do lápis. Então, vamos responder algumas questões aqui na forma de sim e não, para vocês entenderem, né? Primeiro, eu estou explicando, para depois vocês começarem a entender. Isso é uma outra forma de representar o mesmo número. Então, aqui, ele começa no zero. O comprimento, quer dizer, o tamanho do desenho do lápis é maior que 8 centímetros. Vamos ver se é sim ou não. Ó, ele começa aqui no zero, ele vem até 8, passa do 8, quase 8,5. Então, sim. O comprimento do desenho do lápis é maior que 9 centímetros? Então, vamos ver. Ele bate até o 8, o 9 chega até, o 9 está aqui. Então, eu teria que terminar aqui. Então, não é. Então, não é. Não. Como você representaria a medida do comprimento do desenho do lápis? Não, a gente poderia fazer 8, né? 8, 8,5, né? Poderíamos fazer assim. Vamos ver se eu consigo com o que eu tenho de ferramenta aqui para desenhar, né? Começaria ele aqui, ó. Poderia vir até aqui, a ponta dele aqui. Aqui não faz ponta. Tem uma resposta individual. Então, o que tudo isso tem a ver com décimos? Calma, nós vamos chegar lá. Porque a gente não pode esquecer que a representação, a gente aprendeu a representação dos números em fração, agora nós vamos aprender em décimos. Decimal. Bom, o Luiz está pintando um painel que foi dividido em 10 partes iguais. Vamos contar. 1, 2, não, eu clico aqui e dá errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes iguais. Tá certo, é verdade. O painel todo representa um inteiro. É um painel inteiro. Não é metade, é um painel dividido em 10 partes. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Se eu tiver que representar isso em fração, fica... Deixa eu pegar outra cor aqui. Em fração, fica uma parte que ele usou,
esse aqui. E 10 partes que ele dividiu. Na representação decimal, que é um outro jeito de representar um décimo, a gente representa 0,1. Representação de 1/10 na forma decimal. 1/10 ou 0,1 do painel corresponde a uma das 10 faixas do mesmo tamanho do painel. Quer dizer que isto daqui, olha, não são números diferentes, são representações de um número de diferentes maneiras. Então, se eu tiver que representar isso no decimal, uma faixa foi usada, 10 faixas, eu praticamente, né, costumo dizer, né, que eu escrevo o 10, cada professor tem um jeito de ensinar, né, aí eu escrevo 10 ao contrário, primeiro o 0, ops, né, que é a vírgula, depois o 1, que é igual a 1, não consigo, denominador, décimos. Então, eu escrevo 10 ao contrário. Como eu errei, eu ponho essa vírgula aqui no meio. Só para vocês lembrarem, isso não é regra, tá? Só para vocês lembrarem como vou... Então, esta é a forma decimal e esta daqui é a forma fracionária. Aqui, vamos contar em quantas vezes foi, quantas partes foram divididas o painel A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 partes. Correspondem ao denominador. Foram usadas 1, 2, 3. No sistema fracionário de fração, eu escrevo 3, melhor fazer assim, tá? Décimos. A gente cansou de fazer exercício disso daí. Décimos. Se eu tiver que escrever na forma decimal, eu vou escrever esse 3 vezes 3 sobre 10 ao contrário. 3 sobre 10. 0,3. Aqui. Não sei se vocês vão conseguir assimilar isso, mas fazendo bastante exercício, como na matemática é assim mesmo, não tem jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi dividido em 10 partes. Pronto, 10 partes. Eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a forma fracionária. Se eu tiver que transformar isso em forma decimal, eu vou escrever esse 6 esse 6 sobre 10 ao contrário. Então, eu começo com 6, ponho a vírgula, ponho o 0 de décimos. Tá? Então, de novo, né? Eu vou enfatizar. Por exemplo, 1 sobre 10, não é que são números diferentes, são formas diferentes de representar. Nós vimos hoje números na forma decimal. Como nós já tínhamos estudado os números na forma fracionária, hoje nós estamos vendo na forma decimal. Tá? É isso aí. Até a próxima aula.